Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. E cumprimento a senhora Secretária de Estado e restantes membros que a acompanham. Nesta sua primeira vinda, provavelmente de muitas que se hão de seguir à Comissão dos Assuntos Europeus. As regras são conhecidas, os tempos de palavra também, portanto não vou dar mais explicações e vamos passar já ao assunto. Portanto, a audição após o Conselho Europeu de 26 e 27 de junho de 2025, com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, ao abrigo da alínea C, do número 2, do artigo 4º da Lei de Acompanhamento e Pronúncia pela Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia. Portanto, a senhora Secretária de Estado também está informada de que dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial e, portanto, faça favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhores deputados. Antes de mais, permita-me felicitar a Senhora Presidente e felicitar todos os senhores deputados também nas suas funções, dado que é a primeira vez que eu venho aqui ao Parlamento agora nesta nova configuração e, enfim, desejo a todos que tenham um excelente mandato e podem contar comigo especificamente, enfim, com todo o Ministério, mas comigo especificamente aqui no caso dos assuntos europeus, para dar a melhor colaboração possível com esta Comissão, de forma a que todos os cidadãos e o Parlamento sejam informados do que se passa na relação entre Portugal e a União Europeia. E posto isto, então, e para fazer o debrief do que aconteceu no Conselho Europeu, tenho a dizer, como os senhores deputados sabem seguramente, que ele voltou a ter lugar num momento geopolítico muito desafiante e foi quase, enfim, back-to-back com a Cimeira da NATO, onde também foram assumidos compromissos importantes para o futuro, para o nosso futuro, para o futuro da defesa e também para o futuro da União Europeia. Para além do tema de segurança e defesa, irei aprofundá-lo um bocadinho mais à frente. Também queria destacar que a agenda tratou da apreciação da situação na Ucrânia e teve de novo a participação do Presidente Zelensky por videoconferência. Também se abordou a situação no Médio Oriente e a situação geoeconómica, bem como um debate sobre a competitividade e o papel da União Europeia no mundo. Sobre a Ucrânia, à semelhança do que tem acontecido, ou que aconteceu no Conselho Europeu Extraordinário e no Conselho Europeu Regular de março, foi reiterado o apoio continuado à independência e soberania da Ucrânia. O Presidente Zelensky apelou à previsibilidade do apoio europeu e a que fosse dada uma mensagem política positiva no que se refere ao processo de alargamento, tendo o Presidente Zelensky reafirmado que a Ucrânia está a trabalhar e tem procurado cumprir com todos os requisitos e pelo que o Presidente solicitou a abertura dos clusters de negociação. Aqui a posição de Portugal é muito conhecida, já tenho referido aqui várias vezes, tanto eu como o Sr. Ministro, temos referido várias vezes que a posição de Portugal é muito clara, consideramos que é um imperativo geoestratégico o alargamento da União Europeia aos países candidatos, incluindo a Ucrânia. No debate que se seguiu foi também, já sem a participação do Presidente Zelensky, foi também abordado o 18º pacote de sanções à Rússia. O Presidente do Conselho Europeu recordou também a dimensão eminentemente política dos processos de alargamento e enfim, a discussão voltou-se a equacionar na discussão a forma de avançar com a metodologia, em particular nos casos da Ucrânia e da Moldova, de forma a poder-se ir avançando no processo de avaliação das reformas que esses Estados candidatos têm vindo a fazer e tem havido um debate, enfim, importante sobre como é que se pode fazer isso de uma forma eficiente e rápida, antes de chegar ao ponto em que se faz de facto o alargamento, mas permitir que sejam dados passos importantes na abertura de clusters no processo à medida em que vão fazendo reformas.
Passando à discussão sobre a segurança e defesa, é um debate de novo muito importante, que foi muito longo e muito participado, e aqui eu gostaria de destacar, mais do que os montantes envolvidos, que isso também é bastante conhecido, eu gostaria de destacar que houve um debate aprofundado sobre como é que se pode gastar melhor juntos. De facto, o objetivo será garantir que o aumento dos 27 orçamentos em matéria de defesa gera um resultado eficiente para todos e como é que a indústria de defesa europeia pode beneficiar desta dinâmica, que é muito importante. Obviamente que o debate voltou a retomar, né, de alguma forma, as discussões e decisões que tinham sido feitas nos dois dias anteriores na Cimeira da NATO e centrou-se também na questão da dimensão dos montantes necessários, o que é que isto vai significar em termos de opções internas e como é que é possível fazer de forma a que estes investimentos sejam efetuados de forma articulada e coordenada. E, por exemplo, é fundamental que este processo de desenvolvimento e de despesa em defesa seja feito de forma a articular com o processo de desenvolvimento da indústria europeia e que este investimento e despesa em defesa tenha uma ligação própria a uma estratégia económica que se traduz em criação de emprego, que se traduz em avanços em matéria de ciência e inovação e que, no fundo, beneficia e tome partido das características próprias e das potencialidades dos Estados-membros, de todos os Estados-membros. E aqui é importante referir que é muito relevante, obviamente, para Portugal, que todos os Estados-membros sejam envolvidos neste esforço e possam também beneficiar destes investimentos. Sobre o Médio Oriente, o debate foi estruturado em 3 pontos: a recente situação relacionada com o Irão, a situação em Gaza e na Cisjordânia e o relatório da alta representante sobre o cumprimento por parte de Israel do acordo de associação. Portugal tem manifestado sempre uma forte preocupação em desbloquear, e isto é uma prioridade para nós, todos os fluxos de apoio humanitário. Sobre o acordo de associação, estamos a aguardar os resultados do trabalho da alta representante para continuar sobre as discussões e, no que diz respeito ao Irão, esta posição também foi transmitida e é subejamente conhecida, consideramos que deve ser retomada rapidamente a via diplomática para assegurar que o Irão não prossegue com o seu programa nuclear e para dar segurança a toda a região. Durante o jantar foram discutidos tópicos ligados com o reforço da competitividade, e incluindo na sua dimensão externa e o papel da União Europeia no mundo. Aqui foram abordados muitos temas, talvez tenha sido dado um enfoque mais importante à questão da competitividade e o aprofundamento do mercado comum, incluindo aspectos sobre como a ambição de melhorar o ambiente de negócios das empresas europeias, um esforço significativo e acrescido de simplificação e de um avanço rápido para a União das Poupanças e Investimentos. Sobre este tema, foi feito por parte do nosso Primeiro-Ministro um ponto relevante sobre as interconexões energéticas. Portugal atribui uma especial prioridade a este tema, por vários motivos, mas também porque, para além do que é visível sobre o impacto que isto tem no nosso mercado, a existência de ilhas energéticas não beneficia os Estados-membros da União Europeia, não beneficia ninguém e, portanto, é um ponto que nós temos feito com muita... enfim, tem sido um foco importante das intervenções e foi do Primeiro-Ministro no Conselho Europeu. O mercado energético deve ser integrado e interligado, porque só assim é possível garantir a segurança e a resiliência e o fornecimento de energia limpa e acessível a todos os Estados-membros. A Comissão vai apresentar no outono, neste âmbito, um plano de ação que deverá conter propostas importantes na questão das redes e esperamos que este pacote inclua
propostas concretas sobre as interligações elétricas, para pôr fim ao isolamento energético que neste momento vivemos. Sobre as relações com os Estados Unidos, é consensual a ideia que devemos evitar uma guerra comercial. E, para além disto, a questão, voltou a ser reiterada a questão da diversificação dos acordos comerciais, e vários chefes de Estado foram muito vocais sobre a necessidade de conseguirmos fazer mais acordos comerciais com outras regiões do mundo, em particular concluir rapidamente os acordos com o Mercosul e com a CETA. E depois termino referindo que o Conselho Europeu foi também a oportunidade de assinalar vários aniversários, o 40º aniversário da assinatura do Acordo de Schengen, vários alargamentos, e aqui eu assinalaria naturalmente a adesão de Portugal. Foi há 40 anos que Portugal assinou o Tratado de Adesão à União Europeia, e a cerimónia que os senhores deputados conhecerão, a cerimónia de comemoração no passado dia 12 de junho, reafirmou bem a importância que este Governo e o país dá à adesão à União Europeia, e foi um momento, penso que foi marcante para sinalizar esta importância que a União Europeia tem para o nosso país. Muito obrigada, e estou à disposição dos senhores deputados para as questões que possam ter. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado. Não é preciso, porque tem aqui este... Vamos então agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faça favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Doutora Edith Estrela. Bom dia, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Doutora Inês Domingos. Seja muito bem-vinda a esta comissão. A propósito do Conselho Europeu, que se realizou em junho, foram discutidos temas bastante relevantes e muito diversificados, desde logo a competitividade e a geoeconomia, a defesa e a segurança europeias, a Ucrânia e o Médio Oriente, as migrações, a segurança interna ou o alargamento da União Europeia com a admissão de novos países, como sejam a Ucrânia, a Moldávia ou os Balcãs Ocidentais. Destes temas, todos eles muito relevantes e com impactos muito importantes, direta ou indiretamente, na vida de todos nós portugueses, gostaria de destacar aqui dois. O primeiro, a defesa e a segurança europeias, e o segundo, o aumento da pressão que a União Europeia está a exercer sobre a Rússia, em particular na aplicação de uma série de sanções, sendo que já estamos a caminhar, já fechamos, segundo as palavras da Sra. Secretária de Estado, o 18º pacote de sanções. Quanto à defesa e à segurança europeias, queremos que as atuais circunstâncias, o atual contexto geopolítico mundial, justificam per se que a União Europeia dê prioridade máxima ao desenvolvimento de políticas mais robustas a este nível, desde logo se olharmos para a guerra na Ucrânia ou então para os conflitos no Médio Oriente e a crise humanitária que se agudiza a cada dia que passa e que nos merece a melhor das atenções. A Europa, neste sentido e na nossa perspectiva, tem a obrigação de se tornar mais soberana, mais capacitada para se defender, para agir e para enfrentar as ameaças e os diversos desafios. E terá de haver, obviamente, e sublinhando as palavras da Sra. Secretária de Estado e também do Sr. Ministro e do Primeiro-Ministro, uma maior coesão, maior solidariedade e uma estratégia partilhada entre os Estados-membros que integram a União Europeia. Por isso, da leitura do relatório do último Conselho Europeu, houve esta decisão de haver um aumento substancial do investimento com a defesa e com a segurança. Sra. Secretária de Estado, o instrumento SAFE, que é um instrumento de ação para a segurança na Europa, irá disponibilizar por via de empréstimos aos Estados-membros cerca de 150 mil milhões de euros para investimentos no setor da defesa, tendo como principais objetivos fortalecer a base tecnológica e industrial de defesa europeia e a promoção da cooperação entre os diferentes Estados-membros. Gostaríamos, numa primeira fase, de saber se Portugal já acedeu a este mecanismo e se sim, em caso positivo, quais as iniciativas concretas efetuadas em Portugal. A segunda questão tem a ver com a Ucrânia.
A Ucrânia é um assunto que está intimamente ligado à segurança e à soberania dos Estados-membros e da União Europeia. Sabemos que a União Europeia continua a pressionar a Rússia com a aplicação até ao momento de 17 pacotes de sanções e está pronta para avançar para o 18º pacote de sanção, um pacote de sanções novo e muito mais robusto, que inclui formas de visar as receitas da Rússia que provenham do setor energético. Senhora Secretária de Estado, sabemos que a Eslováquia e a Hungria já confirmaram que vão votar contra o 18º pacote de sanções e, como todos sabemos, as sanções estão sujeitas às regras da unanimidade. Prevê-se então que seja aqui uma missão quase impossível a resolução desta questão e a aprovação deste mesmo pacote de sanções. A minha questão, Sra. Secretária de Estado, é, atendendo à complexidade desta situação, na sua opinião e na opinião do Governo de Portugal, que solução poderá haver para resolver este importante diferendo? E aproveito, por último, Sra. Secretária de Estado, porque penso que ainda tenho aqui um minuto, de colocar uma questão que está relacionada com o alargamento da União Europeia e que também está relacionada com esta questão da obrigatoriedade da unanimidade no voto e que tem a ver com a adesão dos novos Estados-membros, quando ouvimos Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, no último Conselho Europeu, a afirmar que vai votar contra a integração da Ucrânia na União Europeia, assim como da Moldávia, julgo eu. Obedecendo a este princípio de unanimidade, no que respeita às votações de inclusão de novos países, que comentário, Sra. Secretária de Estado, lhe merece esta posição de Viktor Orbán e em que termos considera que poderá esta situação ser resolvida? Sra. Secretária de Estado, aproveito para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desejar-lhe as maiores felicidades nas suas funções e muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Eu posso responder, mas é pergunta. Já eu cometi aqui uma falha, porque deveria ter começado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Peço desculpa, mas ainda estamos nós a adaptar-nos às novas situações e como estava mais habituada a começar pelo PSD, olha, nem sequer pensei que, de facto, começa-se pelo maior partido da oposição e não propriamente pelo PSD. Portanto, com o pedido de desculpas, vamos continuar, também não é isso que interfere, porque ser o primeiro ou ser o segundo, julgo eu que não é importante, ou não é grave, pelo menos. Sr. Secretário de Estado, 5 minutos para responder, faça favor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Colocou-me 3 questões começando aqui com a questão do aumento da despesa em defesa e sobre o instrumento SAIV. Este é um instrumento bastante, enfim, é muito novo, ainda nenhum Estado-membro que eu saiba terá feito nenhum pedido em concreto, porque até ao final do mês é preciso que os Estados-membros apresentem os seus pedidos, depois serão avaliados, precisamente na perspectiva de haver uma certa coordenação das despesas que são feitas e, portanto, até ao final do ano haverá então uma decisão sobre como é que será feita essa despesa, portanto, no âmbito do SAIF. Por isso, a resposta é que, por enquanto, Portugal ainda não acedeu e enfim, não será para já. Sobre a Ucrânia, a Sra. Deputada colocou uma questão muito interessante, que é sobre o pacote de sanções, como é que... Enfim, que existem algumas dificuldades, de facto, nem todos os Estados-membros estão sintonizados necessariamente ao mesmo tempo sobre este tema. E aqui o que eu lhe posso dizer é,
talvez a resposta esteja no facto disto já ser o 18º pacote de sanções que nós estamos a negociar. A posição dos Estados-membros não tem sido muito diferente nos últimos e foi sempre possível ultrapassar até ao 17º as dificuldades. Portanto, o 18º, não dizendo, enfim, nada disto é possível garantir, de facto, mas eu diria que com persistência, razoabilidade, negociação e um esforço por parte de todos, espero que seja possível conseguirmos também um acordo aqui para o 18º pacote de sanções, que é muito importante. E aqui eu gostava de aproveitar para assinalar, aproveitando o tema que a senhora deputada aqui que nos colocou, que para Portugal é muito importante, e digo isto relativamente a esta segunda questão e à terceira questão que coloca, porque gostava e acho que é importante reiterar que para Portugal é muito importante continuar a dar este apoio à Ucrânia, por vários motivos, não só porque a senhora deputada referiu que de facto a posição até geoestratégica onde a Ucrânia se encontra é uma posição muito de relevo para toda a Europa, também porque Portugal defende o direito internacional e a agressão que a Ucrânia sofreu é uma violação grosseira e chocante do direito internacional, e enfim, e por fim porque parece-nos que a melhor forma de obter uma paz justa e duradoura é dar os meios à Ucrânia de poder afastar o seu inimigo e o agressor. Por fim, a terceira questão que pôs sobre o alargamento. Portugal olha para o alargamento de novo numa perspectiva muito, enfim, alargada. Em primeiro lugar, e no caso concreto da Ucrânia, para já diria talvez de uma posição mais geral sobre a questão do alargamento. Portugal considera que o alargamento à Ucrânia, Moldova e aos Balcãs, os candidatos que neste momento estão em cima da mesa, é um imperativo geoestratégico para toda a União Europeia. Mas eu iria mais longe. Há também a questão de vários destes Estados-membros estarem a fazer reformas há muitos anos, alguns mais do que outros, naturalmente, e não os podemos deixar à porta quando os próprios Estados-membros têm feito esforços significativos para fazerem reformas internas. E, portanto, consideramos que, à medida que eles vão fazendo estes esforços, a União Europeia tem de corresponder. E, por fim, eu acho que é importante dizer que o alargamento é uma oportunidade económica e financeira para todos os Estados-membros, para a União Europeia e, em particular, para Portugal. E acho que é um ponto que é muito importante fazer, porque nós sabemos que o alargamento do mercado único e do mercado interno, quando acontecer, e tudo isto demorará tempo, seguramente, mas quando acontecer, todos os alargamentos e à medida que o mercado interno ia sendo aumentado, Portugal beneficiou sempre. E não há motivo nenhum para não ser verdade agora também. Portanto, por todos estes motivos, parece-me que o alargamento devia, e é uma prioridade deste Governo e devia ser dos portugueses em geral. Agora, para lhe pôr a questão especificamente sobre o alargamento, isto aqui põe-se duas questões. É o processo até chegarmos, e estou quase a chegar ao fim, depois se calhar numa segunda ronda, ou enfim, se me voltarem a colocar a questão, posso responder em mais detalhe. Mas no fundo há vários momentos, não é? Há um momento em que nós estamos a negociar a abertura de capítulos de negociação, para os Estados irem fazendo reformas e vamos aceitando e vamos avaliando se fizeram ou não as reformas certas, e depois há a fase final em que aceitamos ou não um Estado-membro dentro da União Europeia. Aqui a questão que se tem colocado é saber se é de facto exigível que em todos estes passos seja necessário unanimidade. Há dúvidas, os serviços jurídicos do próprio Conselho estão a avaliar, Portugal seria favorável a podermos ir fazendo as negociações ou ir avaliando os passos que têm sido dados pelos Estados que estão a fazer reformas e depois, obviamente, no final, quando chegar ao fim, que ainda falta, enfim, muito tempo, que fosse, nessa altura, sim, uma decisão unânime. Mas, enfim, o que será feito logo se verá. O que lhe posso dizer também, e pedindo aqui mas acho que é um tema que interessa, portanto, pedindo uma certa tolerância, o que lhe posso dizer também é que a Comissão Europeia o que tem feito é que não tem parado nas avaliações técnicas que vai fazendo. Isso continua sempre a fazer e, portanto, os processos não estão parados, mas há esta dúvida jurídica. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. E agora sim, Grupo Parlamentar
do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça Muito obrigado, favor. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Como nota prévia, não posso deixar de lamentar a ausência do Sr. Ministro. Como é de costume dizer-se, há apenas uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E hoje o Sr. Ministro, com a sua ausência, perdeu claramente essa oportunidade. Ficamos para já com esta nota prévia, fazendo votos que o Sr. Ministro se possa redimir já na próxima oportunidade. Gostaria então de saudar a Sra. Secretária de Estado, Inês Domingos, e a sua comitiva, desejando a Vossa Excelência um excelente mandato, pois o seu sucesso será o sucesso de Portugal nas instâncias europeias. Gostaria de abordar o tema da segurança e defesa, que é um tema recorrente e diria até impossível de não ser abordado, dada a continuidade dos conflitos armados e a conjuntura internacional. Vemos como muito positiva a prioridade que está a ser dada pela União ao reforço da segurança, ao investimento na indústria de defesa e à aposta na capacidade da Europa se defender sem ter de apelar à dependência de outras potências internacionais. Contudo, é importante avaliar se Portugal acompanha estas prioridades no investimento da defesa, pois o Sr. Ministro das Finanças afirmou, e cito, que Portugal não será dos mais rápidos. Pergunto então se este Governo acompanha efetivamente o sentido de urgência da União nesta matéria, dado que tem acesso a ferramentas como o Programa da Indústria de Defesa Europeia ou o SAFE, mas à partida assume que não será dos mais rápidos. Ainda considerando o atual cenário de conflitos armados que cercam a Europa, é evidente que é fundamental incentivar e reforçar a resiliência dos Estados perante a possibilidade, infelizmente cada vez mais presente, de uma eventual escalada ou expansão dos conflitos. E desta forma, seguindo a lógica da capacidade de resposta em situações de crise, pergunto como pretende o Governo dar resposta na questão da resiliência das infraestruturas críticas e como pretende cooperar e estimular as políticas da União que contribuem para esta resiliência. Note que essas políticas estão nomeadas nas conclusões, mas não estão especificadas. No âmbito das ameaças híbridas, que incluem o ponto anterior e também os ciberataques e sabotagem, e perante a tendência russa da utilização deste tipo de abordagens, é de extrema importância que neste domínio não nos encontremos numa posição vulnerável. Pergunto então como está o Governo a agir não só para garantir a proteção do país contra este tipo de ataques, mas também para apresentar uma capacidade de resposta que contribuirá para o combate a estas ameaças na Europa. Finalizando também, no que toca aos instrumentos da União contra as ameaças híbridas, se o Governo pretende que Portugal seja um parceiro ativo no desenvolvimento destas ferramentas. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado, os restantes membros da comitiva, Srs. Deputados. O desafio da pressão dos fluxos migratórios já não é um desafio novo para a União Europeia, mas é um desafio onde nunca foi, de facto, encontrada a firmeza necessária e as medidas de controle. Assistimos hoje na Europa a uma perda de identidade, reflexo desta imigração ilegal, do crime organizado, do tráfico de seres humanos, do tráfico de droga e um choque cultural que permite, entre outras coisas, que em muitos bairros da Europa prevaleça a Sharia. É urgente o reforço efetivo das nossas fronteiras, conjugado com políticas migratórias mais restritivas e sabemos que não é isso que está plasmado no Pacto de Migrações e Asilo. Assim, concretamente, pergunto à Sra. Secretária de Estado e deixo a questão de como pretende o Governo reagir e agir perante o pilar da solidariedade obrigatória que está plasmado no Pacto e como vai agir para defender o exercício da nossa soberania perante este pilar. Pergunto também em que molde está a União Europeia a aumentar e a acelerar, e parafraseando as conclusões do documento, a questão dos regressos e se este Governo vai ter verdadeiramente a firmeza para ser um exemplo para a Europa no controlo e aumento da segurança efetivo das fronteiras. Deixo ainda as palavras de ontem do Sr. Embaixador da Dinamarca e em seguimento deste tema, que não pode estar na Europa se não tem permissão para cá estar, ou seja,
quem não está legal não pode estar na Europa. Para terminar, dizer apenas que os temas da imigração e do combate à imigração ilegal não pode tornar-se num escândalo mediático, nem numa luta do bem contra o mal, nem numa cruzada religiosa, mas sem sombra de dúvida numa questão cultural e de pressão social para a Europa, e gostava de saber se esta é também a opinião da Sra. Secretária de Estado. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada. Vou então responder por ordem. Sr. Deputado Pedro Correia, o Sr. Ministro, nós já tivemos este debate muitas vezes na anterior legislatura, o Sr. Ministro está sempre disponível e vem frequentes vezes, para não dizer muitíssimas vezes ao Parlamento, a esta Comissão especificamente. Como sabem muito bem, o Sr. Ministro tem um gosto especial pelos assuntos europeus, tem sido uma presença constante no Parlamento e em especial nesta Comissão e, portanto, eu acho que ele não tem que se redimir absolutamente nada. Estou, no entanto, muito feliz de estar aqui hoje a falar com os senhores deputados sobre os temas que acham mais relevantes. Sobre as questões que colocou de segurança e defesa. Enfim, o Sr. Deputado diz que questiona o sentido de urgência, se o Governo tem o mesmo sentido de urgência ou tem o sentido de urgência que o Sr. Deputado acha que deveria ter. Eu, se calhar, citando o Sr. Ministro das Finanças, que dizia que não seremos dos mais rápidos, eu se calhar colocava a questão de uma forma diferente, não é? É se nós queremos de facto ter uma indústria de defesa que seja eficiente e útil para o país, não vamos... Enfim, se queremos fazer investimentos em defesa e gastos em defesa que sejam úteis para o país, e em termos de úteis para o país eu entendo que sejam úteis para fortalecer a nossa indústria, que sejam gastos em defesa que sejam úteis para produzir bens de duplo uso, para podermos fazer avanços em termos de investigação que possa ter utilizações militares e civis, e também poder fazer isso de uma forma segura, sem que exista sem causar problemas financeiros, que ao mesmo tempo assegure a defesa das políticas de solidariedade que o Governo e os portugueses em geral desejam. Não interessa ser os mais rápidos, interessa ser os mais competentes e eficientes a fazer essa despesa. E, portanto, eu acho que isto não é um problema. Portugal fará o que tem que fazer, cumprindo os compromissos internacionais que assumiu e cumprindo os compromissos que assumiu junto dos portugueses, que é finanças sustentáveis e cumprindo com as exigências de um Estado social que existe em Portugal. Por isso, eu sinceramente acho que isto não é um tema, acho que estamos a fazer tudo de forma correta e de forma sobretudo sustentável, porque não nos interessa estar a fazer gastos em despesa enormes que não conseguimos sustentar ao longo dos anos, que cumprimos alguns e depois passados uns anos temos que recuar, isso não interessa. Interessa de fazer de forma inteligente, segura e eficiente. Isto para responder à sua pergunta. Falou também o Sr. Deputado sobre as questões das ameaças híbridas e dos esforços que estão a ser feitos na União Europeia. Há vários instrumentos. Portugal tem apoiado, em geral, os instrumentos que existem sobre... incluindo, eu aqui alargaria todos os instrumentos que têm a ver com a defesa da democracia. Existe agora uma proposta de juntar instrumentos atuais e pensar em novos instrumentos no escudo da democracia, que é uma proposta da Comissão Europeia que vai começar a ter também algumas medidas. E eu diria aqui, Sr. Deputado, que Portugal tem estado sempre apoiado a estas medidas, porque obviamente há certas ameaças, e quando falamos de ameaças em particular de ciberataques e questões desta natureza, obviamente que são transversais a todos os Estados-membros e, portanto, as fronteiras aqui acabam por ser menos
relevantes para as pessoas que cometem esses crimes e, por isso, naturalmente, que Portugal acompanha as medidas da União Europeia para nos defendermos desses crimes. Colocou, a senhora deputada Patrícia Almeida colocou uma questão sobre fluxos migratórios. Eu aqui iria apenas registar, a senhora deputada, que a ênfase deste Governo é sobre o cumprimento do Pacto para a Migração e Asilo. Nós mantemos um empenho na operacionalização deste pacto até 2026 e para cumprir esse objetivo estamos a desenvolver instrumentos nacionais. Temos como princípios, consideramos, enfim, ficamos satisfeitos com a proposta da Comissão no que diz respeito ao regresso e à readmissão e a proposta que a Comissão Europeia fez de um estabelecimento de uma lista da União Europeia de países de origem seguros e, portanto, o objetivo do Governo português no que diz respeito a isto será cumprir, no âmbito das políticas europeias, é cumprir o Pacto sobre Migração e Asilo, que foi, e diga-se de passagem, um acordo difícil de obter, mas que, no fundo, reflete uma posição comum a todos os Estados-membros daquilo que foi possível obter neste pacto. E é nisso que nos empenharemos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, cumprimento-a e desejo-lhe naturalmente felicidades neste início de novo mandato e reitero que os resultados que a Sra. Secretária de Estado tiver são os resultados do país e, portanto, desejo-lhe o melhor. Eu vou-me focar em 3 pontos das conclusões do Conselho. O primeiro sobre a questão do conflito do Médio Oriente, que a Sra. Secretária de Estado votou menos tempo, mas devo dizer que a situação humanitária em Gaza é absolutamente dramática e eu convido a Sra. Secretária de Estado a ver o vídeo dos Médicos Sem Fronteiras, que foi dirigido precisamente antes do Conselho Europeu e era um apelo desesperado à ação. E isso não é compatível com aquilo que nos apresenta aqui, porque se a senhora alta representante fez o relatório de progresso ao abrigo do artigo 2º do Acordo de Associação com Israel, também foi dito uma coisa nesse Conselho Europeu, é que em julho haveria progressos sobre aquilo que se ia fazer. E, portanto, nós não podemos adiar estas decisões, nós estamos no dia 9 de julho e eu acho que é preciso, em todos os fóruns, nós temos uma voz bastante firme sobre este tema e pedir-lhe o favor de poder ter a oportunidade de nos poder esclarecer melhor quais são as consequências que Israel terá no âmbito do acordo de associação. Porque se a declaração foi bastante forte do Conselho Europeu, agora penso que aquilo que se exige são consequências práticas. E abordo um segundo tema que tem a ver também com uma parte da discussão que o Conselho teve, foi sobre as conclusões da reunião de Nova Iorque sobre os 2 Estados. E quero aqui reiterar aquilo que o secretário-geral do PS já disse na ocasião do programa de governo, que o PS apoiará o governo no reconhecimento do Estado da Palestina. E eu penso que esse tema é importante, foi também visto no Conselho e pedia também o seu comentário. O segundo tema diz respeito às conclusões sobre defesa e segurança. Eu confesso-lhe que fiquei um pouco baralhado com aquilo que foi a declaração do Primeiro-Ministro e depois a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Primeiro-Ministro disse que os 5% estariam fora de questão, ou os 5% não seria a curto prazo. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros veio depois dar 2 entrevistas em que disse que havia um processo negocial em curso e que apontava para a possibilidade de Portugal chegar aos 5% de despesa com defesa. E a minha preocupação é tanto maior quanto nós este ano vamos chegar aos 2%. Chegar aos 2% este ano significa mais 1.000 milhões de euros. Mais 1.000 milhões de euros sem um orçamento retificativo parece-me um pouco difícil e por isso o que eu queria tentar perceber era se Portugal vai chegar aos 2% por reclassificação de despesa, ou seja, não há nova despesa ou como é que faremos a alquimia de chegar aos 2% sem um orçamento retificativo. E também gostaria de perceber melhor, a senhora Secretária de Estado falou
da discussão que houve sobre como é que a indústria europeia pode beneficiar do aumento de investimento em defesa por parte dos Estados-membros, parece-me bem. Eu gostaria de perceber, como não especificou, gostaria de saber se podia ser um pouco mais detalhada sobre o que é que está previsto, ou se há alguma, e nomeadamente naquilo que será uma articulação que necessariamente tem que haver com o Reino Unido, que não estando dentro da União Europeia, é seguramente uma das indústrias de defesa mais importantes do mundo e no quadro europeu faria sentido alguma associação. O terceiro tema que gostaria de abordar diz respeito às dimensões da competitividade económica e do reforço do euro, que foi abordado à hora de jantar. O Sr. Secretário de Estado já teve ocasião de o dizer, e há uma dimensão importante das conclusões que tem a ver com o reforço da base industrial da União Europeia e o papel das pequenas e médias empresas e um pouco o recurso ao relatório Letta e mesmo do relatório Draghi da necessidade da Europa liderar a inovação tecnológica. Eu fiz-lhe uma questão muito concreta que tem a ver também com as suas anteriores funções, que lembro-me que era bastante preocupada com os temas do PRR. Há uma dimensão para a política industrial portuguesa muito relevante, que é financiada pelo PRR, que são as agendas mobilizadoras. E eu gostaria de saber se Portugal se tem posicionado nas discussões europeias, como é que se tem posicionado sobre o alargamento do prazo de cumprimento do PRR. Porque o PRR foi feito numa altura em que, de seguida, tivemos a guerra da Ucrânia, a crise energética e a inflação, e isso faz com que em muitos Estados-membros a implementação, que já era curta, do PRR, se tornou ainda mais difícil. Há vários países que têm seguido o repto do Presidente do Conselho Europeu no sentido de fazer força para que o PRR possa ter mais tempo de execução. No domínio da política industrial, estas agendas mobilizadoras têm um papel fundamental e eu gostaria de saber se o governo português já fez alguma coisa e aproveitou esta oportunidade para pedir a extensão do prazo de execução do PRR ou se, ao contrário de outros países, está apenas com um papel de espectador. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado colocou aqui, enfim, várias questões dentre 3 tópicos e, começando então por ordem, diz o Sr. Deputado, e bem, que a situação humanitária em Gaza é um desastre, enfim, um desastre absoluto. Tem o nosso conhecimento, partilhamos a mesma opinião e é uma situação de facto desesperada. O governo português tem sido muito vocal neste ponto. Aliás, também lhe posso dizer que tem sido muito vocal no apoio às instituições, como as Nações Unidas, que podem ter um papel que foram, infelizmente, neste momento têm tido um papel muito limitado, aquilo que conseguem fazer, e o governo português tem sido um dos grandes apoiantes de retomar uma ajuda humanitária alargada, incluindo através das Nações Unidas. E este ponto acho que é muito importante porque enfim, Portugal considera que só uma ajuda humanitária alargada é que poderá, de facto, eu nem digo resolver, mas reduzir ou limitar o sofrimento que neste momento se vive em Gaza. Temos condenado, o Governo tem condenado sempre a catástrofe e apelado à proteção da população civil e dos próprios funcionários humanitários que são, enfim, que fazem um trabalho muito, muito importante. Depois, temos sublinhado sempre também a desproporção que existe à resposta militar de Israel em Gaza e temos também defendido a libertação de todos os reféns, imediata e incondicional. O senhor deputado referiu a questão do acordo de associação UE-Israel. Portugal foi dos Estados-membros, como sabem, essa proposta foi feita inicialmente pelo governo holandês. Portugal foi dos primeiros países a apoiar imediatamente a iniciativa para a revisão do acordo de associação
e no que diz respeito em particular para fazer uma avaliação do respeito pelos direitos humanos, e neste momento aguardamos a avaliação que a UE vai fazer e, na realidade, este tema vai voltar a ser debatido penso que será já no próximo Conselho de Negócios Estrangeiros da semana que vem. O que lhe posso dizer também é que uma eventual proposta de suspensão do acordo vai necessitar unanimidade, enfim, no Conselho. E, portanto, vamos ter que aguardar para saber qual será o resultado. Ainda sobre este tema do Médio Oriente, a União Europeia defende um reforço do apoio financeiro e da capacitação da autoridade palestiniana. E este ponto é importante, que foi um dos pontos, em particular, no qual Portugal se empenhou muito e foi dos primeiros proponentes do reforço da capacitação da autoridade palestiniana. E, portanto, acho que é importante referir aqui, eu acho que já foi referido em vários momentos no anterior mandato. E aqui tenho que referir outra vez que Portugal continua a ter a dar um apoio sustentado e ininterrupto às Nações Unidas. Por isso, o que eu lhe queria dizer é que partilhamos naturalmente a enorme preocupação com a situação. É um tema que é, de facto, enfim, é a tragédia humanitária, eu penso que ninguém consegue imaginar, mas é um tema que nos preocupa imenso e Portugal está muito empenhado em que seja possível retomar a ajuda humanitária. E o Sr. Deputado, enfim, só para responder, eu sei que estou a demorar, peço desculpa um bocadinho de tempo, mas acho que é uma questão mesmo muito importante e, portanto, queria apenas aqui referir sobre a questão dos 2 Estados. Portugal tem estado numa posição, eu penso que o Sr. Ministro já disse isto, estamos em permanente avaliação da situação. Portugal tem tido uma posição, na posição que tem, que foi, inclusivamente, ser um dos Estados-membros que nas Nações Unidas aprovou que seja reconhecido o Estado palestiniano como um membro de pleno direito das Nações Unidas. Isto já foi em 2024. Neste momento estamos, Portugal tem servido de ponte entre vários e fala com todos os Estados-membros da União Europeia, como sabe que tem posições muito diferentes, e portanto temos tido este papel importante de fazer uma ponte entre vários Estados-membros para conseguir, de forma prioritária, acabar com a tragédia humanitária. Isso para Portugal é de facto o ponto prioritário. E sobre a conferência que terá lugar, não foi possível, a conferência estava prevista para junho em Nova Iorque, não foi possível, não aconteceu, porque houve a questão dos ataques, a situação no Irão, e por isso penso que ainda não há data exata para a conferência que terá lugar em Nova Iorque, que foi uma iniciativa inicialmente da França, e não sei se outro Estado-membro, mas seguramente da França, e, enfim, quando acontecer, Portugal naturalmente participará de uma forma muito construtiva. Mas eu peço desculpa que já temos aqui 2 outros tópicos que não referimos, mas peço que numa segunda ronda poderemos voltar a eles. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Antes de começar, queria só fazer uma nota logística. É que é muito difícil eu ver o tempo que ainda tenho, por isso, se calhar, pedi a sua ajuda. Eu posso começar já, pedi só que me dissesse quando tivesse 1 minuto de sobra e o resto consigo gerir a minha intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começaria por desejar as felicidades à Sra. Secretária de Estado pelo início deste novo mandato e começar por dizer que, relativamente à Ucrânia, que evidentemente que a Iniciativa Liberal acompanha aquelas que foram as conclusões do Conselho Europeu, que era especialmente importante que se reiterasse esta posição europeia face àquilo que tem acontecido nos últimos meses e que, apesar de haver Estados-membros que não estão exatamente alinhados com a posição que a União Europeia assumiu neste conflito, que teríamos de o dizer outra vez e teríamos de o dizer outra vez também face a outros aliados que não estariam tão concordantes relativamente a esta posição dos últimos tempos. Mas também parece que esses outros aliados estão agora a aprender que é muito difícil ter uma posição que não esta,
o que é uma boa notícia. O que não é uma notícia tão boa é que a União Europeia está a aprender tarde que o tema da segurança e da defesa é muito mais do que um tema de investimento em questões de defesa. É um tema energético, é um tema tecnológico, enfim, é um tema económico. E que para isso viemos muito mal preparados, que temos um problema de investimento, e um problema de investimento é um problema de dinheiro. E por falar em dinheiro, no dia 16 de julho a Comissão Europeia irá apresentar a sua proposta para o próximo Orçamento da União Europeia e, no entanto, isto não foi discutido no último Conselho. E ainda que possa ter discutido em outros Conselhos, não me parece que o assunto tenha ficado fechado ou que todas as conclusões tivessem sido chegadas. Aliás, só a Roberta Metsola, que não é membro do Conselho, é Presidente do Parlamento Europeu, é que mencionou de passagem o próximo quadro financeiro plurianual, que está agora a ser negociado e começará em 2027. E nesse quadro financeiro plurianual temos temas importantes, nomeadamente o tema da defesa, porque queremos saber ainda, precisamos saber ainda, qual será a componente dedicada à defesa nesse próximo quadro financeiro plurianual e como é que isso se concilia com todas as outras prioridades e com todos os outros temas que temos na União Europeia. Falo de duas, que são os dois temas quentes dos últimos 6 meses. Uma delas é a política de coesão, sobre a qual Portugal tomou uma posição contra a sua reforma ainda no início deste ano, e o outro tema é a política agrícola comum, também sobre a qual Portugal se insurgiu contra qualquer reforma. Ora, isto cria-nos um problema, que é, por mais que nós possamos aumentar o orçamento, e recordo aqui, o Sr. Deputado Rui Tavares ficou muito indignado quando eu disse que seriam necessárias reformas no orçamento da União Europeia, por mais que ele possa crescer, não poderá crescer de tal forma que não seja necessário qualquer alteração à política agrícola comum ou à política de coesão. Ora, se não podemos associar a política agrícola comum à política de coesão, que era a ideia que a Comissão Europeia tinha aqui há alguns meses e que acabou por cair por terra, também é verdade que na política agrícola comum acabamos por ficar com o pior dos dois mundos, porque aquilo que se está a antever é que fique tudo na mesma, portanto com um grande foco no primeiro pilar e com um grande foco nos rendimentos dos agricultores, sem qualquer foco na capacidade tecnológica que temos na nossa agricultura e na nossa capacidade de competição em mercados abertos. Antevê-se, pelo menos é o que diz o político, que tínhamos um corte de cerca de 15% a 25% na política agrícola comum, sendo que não temos qualquer vislumbre de uma reforma que permita preparar os nossos agricultores para o futuro que aí temos, que será com maior competição, especialmente se estivermos a falar de coisas como a entrada da Ucrânia na União Europeia, que obviamente coloca enormes desafios. E por isso, o que eu gostaria de saber, ainda que não tenha sido diretamente um tema deste Conselho Europeu, é quais são as prioridades, então, do Governo português para o próximo quadro financeiro plurianual? 1 minuto. Qual é o destino que este Governo antevê para a política de coesão, que mesmo continuando a existir, terá de ver os seus moldes alterados, inevitavelmente, e não podemos fazer de conta que isso não vai acontecer? E qual é a posição do Governo português relativamente a possíveis alterações à política agrícola comum e se considera que o atual modelo, mas com menos de 15% a 25% do seu financiamento, será uma solução adequada para os agricultores? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda tinha uns segundinhos, mas muito bem. Certamente que fez as perguntas que achava que eram pertinentes. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Eu iria talvez começar por dizer que, na realidade, as negociações ainda não começaram. Nós, na realidade, nem sequer sabemos qual é a proposta da Comissão. Portanto, é um bocadinho difícil estar a fazer uma avaliação muito concreta com base em rumores que saíram no Politico e digo isto com todo o respeito pelo jornal, que também gosto de ler, mas, enfim, eu acho que convém ser prudente, até porque, de facto, existe uma grande incerteza sobre o que será a proposta da Comissão. A partir do momento em que vier a proposta da Comissão, que será anunciada, em princípio, pelo que se sabe, no dia 16 de julho, embora isto ainda possa... Também se tem ouvido rumores que poderá ser adiado, mas enfim, esperemos que não. Quando se souber a proposta concreta que vier da Comissão Europeia, então aí começa o processo de negociação e começa
E só aí saberemos exatamente o que é que se está à espera. Se há acordos, se não há acordos. É um bocadinho prematuro estarmos aqui a falar sobre, de facto, o que ainda não se conhece. O que eu lhe posso dizer, e isso é verdade, é quais são as prioridades do governo português, que tem sido transmitido, e já foi transmitido em vários âmbitos, e até prioridades essas que já foram, na realidade, referidas em 2014, portanto já há algum tempo, quando o nosso Primeiro-Ministro enviou uma carta com as prioridades do governo português para todo o mandato da Comissão Europeia, que agora está a decorrer. E então posso-lhe dizer 2 ou 3 pontos que acho que são relevantes sobre as prioridades de Portugal. Em primeiro lugar, concordamos com a análise que faz, concordo com a análise que faz, que existem exigências maiores e diferentes, talvez, do que existia no passado. Não é? E falámos muito hoje aqui sobre defesa, mas podemos falar sobre mais exigências no que diz respeito a investimentos para reforçar a competitividade, como foi referido, e de facto, e bem, nos relatórios do Presidente Draghi e do Presidente Letta. Existe todo um ambiente geopolítico muito diferente do anterior quadro financeiro plurianual. Existe também uma percepção acrescida que, face a um mundo que é mais incerto, existem mais riscos do que no passado. É certo que o quadro financeiro plurianual passado teve que fazer face e fê-lo através, também depois de um acordo ao lado, que era o Next Generation EU, quando houve a pandemia, mas a pandemia também alertou os Estados-membros em geral e a Comissão e as instituições da União Europeia para o facto de haverem riscos que às vezes nós não conseguimos controlar e esses riscos parecem ser maiores. E, portanto, perante estes desafios que são muito grandes, de facto, uma das prioridades do governo português, ou que nós gostaríamos que ficasse plasmado no resultado final, enfim, a proposta vai ser agora feita pela Comissão, depois, obviamente, o que interessa é o resultado a que nós chegarmos no final. O que nós gostávamos que ficasse plasmado no acordo é que existam recursos à medida das necessidades acrescidas que agora enfrentamos, com a necessidade de assegurar, de continuar a assegurar a centralidade das políticas de coesão e da PAC. Isto não quer dizer que consideramos que não devem ser, que não deve haver alterações ou que não podem ser reformadas. O que consideramos é que essas políticas foram importantíssimas numa perspectiva até de investimento. O Sr. Deputado dizia que a PAC, eu aí permito-me discordar, há vários aspectos da política de coesão e da própria PAC que têm contribuído para fazer investimentos importantíssimos em novas tecnologias, em áreas importantíssimas que promovem a competitividade e as novas tecnologias e que são importantes para todo o país. Portanto, eu, enfim, não poria... talvez não pusesse as coisas nos termos em que o Sr. Deputado pôs. Mas, dizendo isto, consideramos Portugal que deve continuar a haver uma centralidade destas duas políticas. Sobre ainda as necessidades, o que nós concordamos também é que há uma exigência maior na questão da competitividade e, portanto, somos também favoráveis a uma proposta que ponha mais enfoque também nas políticas relacionadas e nos investimentos relacionados com a competitividade. E com isto, penso que estou a chegar ao fim do meu tempo, mas depois podemos debater um bocadinho mais sobre isto. Agora, também é preciso ter noção que ainda não sabemos mesmo. Repare, só para lhe dizer e peço desculpa por ultrapassar uns segundos, mas só para lhe dizer, de facto ainda é muito incerto o que pode vir aí, eu estive em Estrasburgo agora nos últimos 2 dias a falar até com os nossos eurodeputados e está toda a gente com a mesma impressão, que circula muita informação, mas o que de facto se sabe ainda é muito pouco seguro. Portanto, eu acho que aqui não nos faz mal nenhum aguardar para ver o que é que vai sair. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Por último, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas da Comissão de Assuntos Europeus, a todos os presentes e também à Sra. Secretária de Estado, à delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado pelo relato muito circunstanciado do que se passou no último Conselho Europeu. Eu procurarei falar de 3 temas. Em primeiro lugar, algo que já foi referido pela deputada Adriana Rodrigues do PSD e, aliás, em grande concordância, o que demonstra também a maneira como o debate europeu evoluiu sobre a questão do Estado de Direito, do artigo 7 e da Hungria desde há 15 anos, desde que começámos a falar desse tema. Na altura o Fidesz fazia parte do PPE, a posição nessa altura era muito diferente, não da deputada Adriana Rodrigues. Hoje em dia, quem faz parte do PPE é o partido TISA, que aparentemente nas sondagens está bastante à frente do Fidesz para as eleições na Hungria de abril do próximo ano. E que, se estas eleições forem livres e justas, como já desde 2015 não são na Hungria, seria o vencedor dessas eleições. Portanto, o problema aqui não é um problema de diferença de opiniões, não é um problema de procurar convencer os outros Estados-membros da justeza das opiniões acerca do alargamento da União Europeia. O problema aqui é que o primeiro-ministro Orbán é um instrumento de Vladimir Putin dentro do Conselho Europeu. Toda a gente sabe isso, não vale a pena estarmos a contornar o assunto. E, portanto, o problema é que é algo que tinha sido identificado nessa altura, é que além da questão interna, que representa uma violação reiterada dos valores do artigo 2 do Tratado da União Europeia, o que isso representa internamente para o povo do Estado-membro em questão, que deixa de ter recurso a tribunais que sejam isentos e justos, que deixa de ter recurso a eleições livres e justas para poder substituir o governo que está a violar esse artigo 2, além do problema que isso representa para a própria União Europeia, porque a fasquia desce para toda a gente e outros governos começam a fazer o mesmo. Discutimos já no passado Malta, Eslováquia e por aí afora, governos de várias famílias políticas, portanto, digamos, os maus exemplos depois propagam-se. Temos um problema que é de política externa da União Europeia. É que passa a ser muito fácil, como aconteceu lá no passado, no tempo da comunidade polaco-lituana, não é? Em que cada nobre tinha um direito de veto, bastava uma potência estrangeira comprar um dos nobres e o Parlamento polaco-lituano não funcionava e a Polónia, a certa altura, deixou de existir. Nós não queremos que seja esse o destino da União Europeia e estamos a chegar a um momento decisivo em que temos a presidência dinamarquesa a aventar a hipótese de se utilizar finalmente o artigo 7º. E é preciso saber o que é que o governo português quererá fazer. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no passado, enquanto era parlamentar europeu, várias vezes disse que o Conselho estava parado e tinha que avançar e, inclusive, verberou o Primeiro-Ministro da altura, com a minha concordância, por não se avançar mais, nomeadamente durante a presidência portuguesa, para que o artigo 7º fosse ativado. E, portanto, é preciso saber se o governo português está preparado para essa eventualidade durante esta presidência dinamarquesa ou para outra eventualidade, que não sendo igual à do artigo 7º, é igualmente relevante e importante, porque não se trata, hoje pode ser o problema da Hungria, no futuro pode ser o de outro país, que é a constituição de uma chamada Comissão de Copenhaga, que seria a Comissão de Veneza da União Europeia, também aí, até pelo nome da capital dinamarquesa, esta presidência seria uma presidência muito relevante para o fazer. Basicamente uma comissão de sábios que tenha por objetivo acompanhar a continuidade dos critérios de Copenhaga e é uma proposta que vem do Parlamento Europeu desde 2013, se não erro. O relatório Renata Weber na altura. Segundo aspecto tem a ver com a questão da quinta liberdade, tal como ela é definida no relatório Enrico Letta, ou seja, a liberdade do espaço de informação e de investigação, de acesso a resultados de investigação na Europa. É muito importante que a Europa perceba que parte do seu poder futuro passa pela integridade das suas redes de comunicações, pelo facto de a informação ser acessível por parte dos cidadãos europeus, nomeadamente informação que foi obtida através de apoios públicos europeus, por exemplo, na investigação científica. Hoje em dia isso não se passa, há efeitos de grande monopólio por parte do espaço dos Estados Unidos da América ou de pirataria dessa informação por parte da Rússia e a Europa está numa espécie de terra de ninguém. Eu gostaria talvez no futuro ou na segunda ronda entrar em detalhes sobre este assunto. Queria, no entanto, não queria deixar de falar aqui do que disse o deputado Jorge Teixeira. Aquilo que me indigna, caro colega, é o que se está a passar em Gaza. Eu não me indigno facilmente com coisas que a Iniciativa Liberal diga. Posso ficar perplexo ou espantado, mas não indignado. E entrei em diálogo consigo porque acho que é um equívoco estarmos a pensar que o orçamento da União Europeia, que é de 1% do PIB da União, não possa crescer de forma a acomodar aquilo que nós já fazemos hoje e aquilo que descobrimos que podemos fazer no futuro. De resto, não conheço nenhum economista
de qualquer think tank europeu que não diga que, se a União Europeia tiver vontade política para o fazer, pode alargar o seu orçamento de 1% para 2%. Já tivemos que o fazer, na verdade, na prática, durante a pandemia. Se tivermos a Ucrânia, que é uma potência agrícola, teremos que alargar também. A reforma da PAC não tem tanto a ver com cortes. Isso é uma obsessão de alguns. Tem a ver com fazermos a transição para o tipo de agricultura que nos interessa, é passar do pilar 1 para o pilar 2, mas de qualquer forma é um diálogo muito interessante que podemos vir a ter e certamente não indignado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, tenho que fazer uma correção. Eu disse que o Primeiro-Ministro tinha enviado uma carta em 2014, obviamente é 2024, porque senão teria sido a mesma há muito tempo, e foi mais recente, apesar de tudo. Eu calculo que sim, mas enfim, só para deixar, que era uma gralha. Aqui o Sr. Deputado Rui Tavares colocou várias questões relacionadas com a Hungria e com a dificuldade de tomar algumas decisões de política externa com a Hungria. E aqui, enfim, eu diria várias coisas. Em primeiro lugar, neste momento, o Sr. Deputado referiu aqui a questão de uma comissão de Copenhaga. Neste momento existe, como sabe, no Conselho de Assuntos Gerais, no qual eu participo, uma avaliação regular da situação do Estado de Direito nos países, numa, versão preventiva do artigo 7º, que identifica todas essas dificuldades que o Sr. Deputado, dificuldades e problemas que o Sr. Deputado referiu. Já o fez com a Polónia. Felizmente o processo relativamente à Polónia foi encerrado, entretanto, depois de haver eleições e de o atual governo, ter tomado medidas para reverter violações e incumprimentos do Estado de Direito que tinham sido tomados pelo governo anterior. E neste momento a Hungria continua a ser sujeita a esta avaliação regular sobre a situação do desrespeito ao Estado de Direito que tem cometido na Hungria. Portanto, a União Europeia está a fazer, aquilo que lhe compete, que é no quadro dos critérios de Copenhaga, que são importantíssimos de facto para a União Europeia e importantíssimos para Portugal. Portugal, este governo e o PSD têm sido grandes defensores do Estado de Direito, em Portugal e em todos os Estados-membros. Aliás, o Sr. Deputado saberá que o Sr. Ministro, quando era eurodeputado e seu colega, fazia também, aliás, referiu aqui, tinha um papel importantíssimo na defesa do Estado de Direito, incluindo na situação que foi provocada, acabou de ser provocada pelo atual Presidente Orbán, e, portanto, é uma situação, Portugal está sempre muito empenhado no Estado de Direito e continuaremos a fazer estas avaliações do Estado de Direito na Hungria e as iniciativas que a presidência da Dinamarca tomar de continuar a avaliar, de olhar, de prosseguir no tratamento deste artigo 7º, Portugal olhará e acompanhará, sendo que, obviamente, teremos que ver depois o que é que poderá vir nesta presidência de concreto e avaliaremos com todos os Estados-membros o que é que poderemos fazer. Eu confesso que não entendi a 100% qual era a sua questão relativamente à liberdade, aqui foi falha minha. O Sr. Deputado fala bem sobre a quinta liberdade, sobre a liberdade de acesso à investigação e a integridade de comunicação. Eu não percebi qual era a questão concreta que tinha para mim exatamente, se calhar podemos... Isso é uma prioridade para nós e de que forma? Muito bem, muito bem. Bom, Portugal acompanha, isto é um tema obviamente extremamente importante, Portugal acompanha em geral as políticas da União Europeia neste âmbito, portanto temos que, à medida que elas vão sendo realizadas e que vão sendo propostas nas diferentes formações do Conselho, Portugal tem sido um país que em geral é construtivo e apoia estas medidas. A última questão, penso que colocou, foi ao Sr. Deputado Jorge Teixeira e eu aí não tenho nada a dizer. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Concluímos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda. Recordo que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos.
e que a Sra. Secretária de Estado responde em conjunto no final, e para as respostas e conclusões dispõe de mais 10 minutos, portanto 10 minutos como, aliás, usou inicialmente. Ora, agora sim, vamos começar pela ordem certa e, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado Inês Domingos e agradecer aqui a sua presença ao dia de hoje. Cumprimento também os meus colegas nesta minha estreia nesta comissão. Vou-me cingir então aqui a um ponto muito concreto que toca à questão da segurança interna. É um ponto que preocupa particularmente o nosso grupo parlamentar e é visível e justificável a preocupação da União Europeia com o crime organizado, com a criminalidade grave, com as redes de tráfico humano, com o tráfico de droga, entre outras. Apesar de muitos insistirem continuamente em negar esta realidade, existe efetivamente uma relação de causa e efeito deste problema com o descontrole das fronteiras e a falta de fiscalização da imigração, principalmente porque algumas organizações criminosas são exportadas de fora para dentro da própria Europa, trazendo desafios e modus operandi que muitas vezes não estamos preparados para lidar e para combater, colocando assim em causa a segurança dos nossos cidadãos, principalmente os mais vulneráveis e desinformados. Ora, o Conselho Europeu encorajou os Estados-membros a mobilizarem todos os instrumentos existentes a nível nacional e da União Europeia para combater estes fenómenos e, desta forma, eu coloco a pergunta: qual é que será a postura de Portugal para combater o primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC, já que Portugal é o país da Europa com mais infiltrados desta organização criminosa, e acredito que seja da nossa responsabilidade erradicar a presença do PCC em Portugal, em primeiro lugar, pelo bem dos nossos cidadãos, mas também porque foram as políticas de imigração, sem qualquer tipo de critério dos governos anteriores e até mesmo até ao momento do atual, que deu e que permitiu a entrada destes criminosos no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Gostaria aqui de abordar o tema da competitividade e união da poupança e dos investimentos, que penso que é um tema muito relevante, em particular no nosso posicionamento enquanto uma união forte e coesa à luz do contexto internacional. Nas conclusões do Conselho Europeu ficou sublinhado que as pequenas e médias empresas continuam a ser muito importantes e fundamentais para o tecido económico e social europeu. Nesta sequência, o Conselho recorda a importância de avançar decisivamente na união da poupança e dos investimentos e a concretização urgente da união dos mercados de capitais e da conclusão da união bancária. É a nossa convicção, Sra. Secretária de Estado, que uma verdadeira união da poupança e dos investimentos ajudaria a canalizar todos os anos centenas de milhares de milhões de euros de investimento adicional para a economia europeia, contribuindo assim para impulsionar a competitividade, a autonomia estratégica e também a segurança económica da União Europeia. Relembrar também que o PSD apoia e defende a união das poupanças e do investimento, uma pasta que foi atribuída à nossa comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque. A nossa questão, Sra. Secretária de Estado, é se considera que neste contexto é essencial que a União e os Estados-membros avancem sem demora com uma maior integração bancária, diminuindo a burocracia e apostando na literacia financeira para que todos possamos confiar e participar ativamente no mercado financeiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, solicito naturalmente que, tal como a Sra. Secretária de Estado disse, há dois pontos que não abordou. Uma tem a ver com a defesa e com os gastos de defesa e a outra tem a ver com o PRR e com o prolongamento do PRR e as agendas mobilizadoras. E isso permite-me ir para fazer uma ligação ao ponto da resposta que a Sra. Secretária de Estado dá
sobre a situação em Gaza e sobre a Palestina, e também tem a ver com este tema do PRR, porque tem a ver com a forma como nós queremos estar na União Europeia. Nós podemos adotar a postura de bom aluno ou podemos querer liderar a agenda. Nós temos bons resultados quando queremos liderar a agenda. Eu recordo quando liderámos a agenda contra não há alternativa à austeridade, não só a nossa política orçamental e financeira foi bem sucedida, como foi mesmo reconhecida com a presidência do Eurogrupo. Quando nós lideramos a agenda europeia para que houvesse uma resposta comum à pandemia, nós temos hoje o Presidente do Conselho Europeu, que é alguém que foi muito reconhecido por liderar essa agenda. E, portanto, liderar é muito importante. Quando nós estamos a falar da situação em Gaza, nós não precisamos de mais nada para saber que há, objetivamente, uma situação dramática do ponto de vista humanitário. E eu não coloco em causa a preocupação do Governo sobre esta matéria. O que eu pergunto é de que forma é que estamos a liderar, porque nós não precisamos de mais tempo para saber o que é que vamos fazer com o acordo de cooperação económico com Israel, porque não precisamos de estar a situação dos direitos humanos já foi dita deste Conselho Europeu ao abrigo do artigo 2º, e por isso é muito importante que nós lideremos a agenda e que digamos em concreto o que é que vamos fazer, porque nós estaremos a lamentar muito mais daqui a algumas semanas com cada dia que adiamos uma resposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Teixeira, faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Só duas notas prévias, uma sobre a Hungria, e dizer que é complicado estarmos a fazer tantas exigências aos a potenciais futuros Estados-membros, quando temos já atuais Estados-membros que estão a atropelar o Estado de Direito há bastantes anos e, no entanto, os outros que estão à porta continuam a fazer o seu esforço para tentar aderir às regras da União Europeia, e isso é um problema de credibilidade da nossa parte. Sobre a política agrícola comum, podemos ter uma discussão interminável e dar vários casos de sucesso da política agrícola comum, com certeza que há bastantes, mas há bastantes mudanças que é preciso que sejam feitas, e há muitos elementos ainda que se mantêm inalterados há muito tempo. E isso leva-me à questão que eu lhe fiz relativamente ao próximo orçamento, que é, por mais que ainda não se saiba os detalhes do próximo quadro financeiro plurianual, isso não impede o Governo de tomar posições e de as consubstanciar. As posições que nós sabemos era que não queríamos que se mudasse muito na PAC e não queríamos que se mudasse muito na política de coesão. Sabemos que há mudanças que se perspectivam. Eu estou a pedir ao Governo português para dizer exatamente que tipo de mudanças é que está aberto a aceitar e quais são as suas linhas vermelhas. É só essa a pergunta. Não tem de tentar fazer um exercício de previsão do que é que vai acontecer na proposta da Comissão Europeia. E, finalmente, seria hoje o prazo dado pelos Estados Unidos para que se conseguisse chegar a um acordo relativamente às tarifas. Eu gostaria de saber, então, se perspectiva algum acordo com os Estados Unidos e, caso não haja um acordo com os Estados Unidos, que medidas é que Portugal e a União Europeia poderão assumir nas próximas semanas, caso haja uma escalada comercial por parte dos Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu aproveito para fazer uma sugestão prática para o Governo português, precisamente na área de que falei, que tem a ver com, a disputa pela liderança na área da sociedade da informação, da investigação científica, que depois tem reflexo em áreas industriais importantes, em algumas das quais a Europa já é liderante, pelo menos parcialmente, como a área dos semicondutores e dos chips, quer dizer, pelo menos uma empresa europeia, a ASML, é a empresa que para todo o mundo é praticamente a monopolista da tecnologia da litografia de impressão de chips, que é utilizada em todo o mundo, inclusive em Taiwan, que depois, por sua vez, tem uma posição dominante no fabrico dos próprios chips, mas graças a uma tecnologia dominada por uma empresa da União Europeia. E a sugestão prática é muito simples, tem a ver com
o livro recente de um antecessor seu, que ainda por cima do seu partido, ou de um governo também do PSD, que é o secretário de Estado, Bruno Maçães, que publica recentemente este livro que eu tive a oportunidade recente também de recensear, que se chama Construtores do Mundo, e que basicamente tem a ver com a disputa por uma palavra a dizer na globalização nas áreas que têm a ver com a sociedade da informação e com as tecnologias da informação. Não vou entrar em muitos detalhes acerca do conteúdo do próprio livro, o que eu acho é que seria interessante que Portugal tivesse uma equipa, um grupo de trabalho, uma unidade de missão, chamem-lhe o que quiserem, acerca do posicionamento da União Europeia nessa área e das vantagens comparativas que Portugal pode tirar. E uma vez que, ainda por cima, acho que não é daquelas sugestões que é demasiado provocatórias, porque tem a ver com alguém que foi seu antecessor e é da sua área política, acho que seria um bom nome por onde começar, embora eu espere que tal grupo de trabalho pudesse ser tão transversal a partidos quanto possível. Em parte, isso tem a ver com assegurar uma coisa, que é que os investimentos em defesa revertem para o avanço de novas tecnologias. A internet que nós hoje utilizamos todos os dias vem de investimentos que foram feitos no passado, nos anos 50, pelos Estados Unidos na defesa, e a Europa também pode, enfim, liderar em tecnologias do futuro, já que agora está a investir mais em defesa. Uma nota última. Toda a gente fala de portas escancaradas na imigração. E toda a gente fala disso. É uma coisa terrível. Mesmo quando elas não existem. Curiosamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia, mencionou a senhora Secretária de Estado os 40 anos do Acordo de Schengen, que é nem mais nem menos do que, aí sim, portas escancaradas que de antes não estavam escancaradas. Não há melhor definição, senhora deputada, senhores deputados, não há melhor definição em qualquer lugar do mundo. Peço desculpa, sejamos factuais. Não há melhor definição em qualquer lugar do mundo para haver fronteiras que são fronteiras políticas e essas fronteiras serem de acesso completamente livre, com total liberdade de movimentos, do que o espaço Schengen. E, no entanto, é quase... Não há. Eu peço desculpa porque gerou-se aqui um sururu por uma coisa que me parece que é absolutamente rigorosa e factual. Expliquem-me em qualquer lugar do mundo onde é que há fronteiras políticas e jurídicas que, no entanto, todos os dias, salvo em menos exceção, sejam atravessadas sem sequer precisar de se mostrar um passaporte ou um visto, com o nome de liberdade de movimentos e, como tal, as portas estão escancaradas para os nossos imigrantes em França quando antes não estavam. Eu estava só a mencionar uma coisa muito simples. Senhor Deputado Rui Tavares. Pois é, mas é que então, com interrupções, é difícil terminar o raciocínio e eu gostaria só de terminar o raciocínio. Não sei porque é que isto choca quem quer que seja. Pronto. Haverá outra... Então, deixe-me só terminar o raciocínio, que é as portas escancaradas, em Schengen pelo menos, são uma coroa de glória das políticas europeias. É bom que isso fique registado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria que nesta comissão adotássemos a regra de que quando um deputado está no uso do seu tempo de palavra, que não houvesse perturbação. Temos de ter a capacidade de ouvir o que gostamos e o que não gostamos. E portanto, porque assim é impossível controlar-se o tempo de palavra, porque é evidente que há perturbação. Se há uma distração, há uma perturbação no próprio pensamento do orador e, portanto, isso atrasa os nossos trabalhos. Portanto, vamos ter essa preocupação no futuro. Senhor Secretário de Estado, tem aqui já muitas perguntas, algumas que ficaram da primeira ronda e tem aqui mais um conjunto para responder. Dispõe de 10 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e vou tentar responder a todas as questões que me foram colocadas neste tempo. Para retomar da primeira ronda o que não tinha, enfim, os temas sobre os quais ainda não tinha falado. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes falou muito bem da questão da articulação com o Reino Unido nas questões da defesa e, como saberá, houve um encontro entre a Presidente von der Leyen, o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro inglês, Keir Starmer, sobre, enfim, um acordo que não é estritamente... um acordo sobre vários temas, mas em particular uma parceria, eu estou aqui a olhar para o meu telemóvel para ter o nome certo, é uma parceria de segurança e defesa entre a União Europeia e o Reino Unido. Portanto, é
é óbvio realmente que, para além de nós, enfim, vários entre nós lamentarmos muito que o Reino Unido tenha saído da União Europeia, o facto é que há áreas em que as vantagens são óbvias de haver uma aproximação, esta é uma delas, e a Europa já concluiu este acordo que me parece que será muito relevante para reforçar as políticas de defesa da União Europeia, da Europa em geral, na realidade. Depois, o Sr. Deputado falou-nos também sobre a competitividade, o PRR, etc. Eu aqui diria duas coisas. Em primeiro lugar, para haver uma alteração dos prazos do PRR, era necessário haver unanimidade entre os Estados-membros, que neste momento parece-me impossível, porque vários Estados-membros simplesmente não querem fazer. O caso de Portugal é um bocadinho diferente, neste sentido, em que a execução foi muito acelerada e, portanto, vamos já apresentar até ao final do ano e, dentro das previsões, o 8º pedido de pagamento. Neste momento, o enfoque do Governo tem sido aproveitar ao máximo a oportunidade que nos foi dada, não nos atrasarmos e depois esperemos que não seja necessário pedir adiamento, porque, à partida, acreditamos que vamos conseguir cumprir com a esmagadora maioria dos nossos compromissos. E também, cumpre-nos aqui dizer que a execução que temos atualmente é superior à média europeia. Portanto, eu diria que neste tópico nós estamos, enfim, com exigência, porque isto será muito exigente, e com um trabalho muito difícil por parte do Ministério que é responsável, Portugal está no bom caminho para cumprir com as suas metas de PRR. Depois, voltando à ordem pela qual esta segunda ronda, pela ordem das perguntas desta segunda ronda, eu não vou, Sra. Deputada Patrícia Nascimento, eu não vou referir-me outra vez à visão do Governo sobre a política de migrações europeia, porque já fiz isto na primeira ronda, não vale a pena. Mas o que lhe posso dizer é que Portugal participa, as políticas de segurança interna são políticas internas, de facto. Existe, no entanto, uma coordenação importante a nível europeu e Portugal participa de forma muito ativa na coordenação que é feita a nível europeu com várias agências, entre as quais a mais conhecida talvez seja a Europol, mas há várias agências que fazem coordenação, Portugal participa ativamente e é um membro muito querido e muito competente dessas instituições e, portanto, estamos a trabalhar e bem na segurança do nosso país, numa cooperação com estas agências europeias. A senhora deputada Adriana Rodrigues voltou a referir a questão da competitividade e o importante tema da União das Poupanças e Investimentos e eu aqui, para além obviamente de estarmos todos muito satisfeitos pelo facto de termos uma comissária portuguesa à frente deste tópico que é tão importante para Portugal, também quer dizer que, para além dos temas que a senhora deputada referiu, a questão da União Bancária é especialmente relevante porque ficou sempre uma parte por cumprir da União Bancária, que é o Seguro Europeu de Depósitos. E este é um tema extraordinariamente difícil, aliás, andamos a falar nesse tema há mais de 10 anos e ainda não foi possível concretizar, e portanto é de facto muito difícil, mas é uma prioridade do Governo e faremos tudo o que for possível para ajudar a Comissária Maria Luísa Albuquerque também a conseguir atingir este objetivo. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes, nesta segunda ronda, falou sobre liderança, estamos de acordo, liderança é muito importante, e falou sobre a questão de Gaza. E eu aqui queria só clarificar uma coisa. O que eu estou, enfim, só porque acho que é relevante, este tema vai ser debatido, eu acho que disse isto já na primeira vez, mas como o Sr. Deputado me voltou a perguntar, repito, o tema do acordo de associação vai ser apresentado pela alta representante no próximo Conselho de Negócios Estrangeiros, que é na terça-feira, penso eu, e nessa altura vai ser debatido por todos os Estados-membros. Portanto, poderá ser útil nessa altura, enfim, depois desse momento voltarmos ao tema sobre os resultados que terá, enfim, o que é que vai acontecer de facto com este acordo de associação. Depois, o Sr. Deputado Jorge Teixeira queria que eu lhe desse as linhas vermelhas para a negociação do próximo quadro financeiro plurianual.
enfim, como todas as negociações, repare, isto vai começar agora. As negociações, o objetivo é chegarmos ao fim com um quadro que seja favorável para Portugal, dentro de um quadro que vai ser, deixe-me dizer-lhe, muito difícil. Isto acho que é muito importante dizer. O quadro é muito difícil. De facto, parece que vai haver, enfim, mudanças importantes na forma como a Comissão Europeia olha para isto. As negociações vão ser muito complicadas, até por causa da herança que nós temos agora dos pagamentos do Next Generation EU, herança essa que também não sabemos qual é, porque só saberemos exatamente quanto é que temos que devolver ou pagar dos empréstimos ou da dívida que foi realizada nesse momento. Só saberemos quando soubermos a execução, e neste momento Portugal está à frente dos Estados-membros, da maioria dos Estados-membros na execução, mas há muitos Estados-membros que estão com uma execução baixíssima. Eu penso que a média da União Europeia é tipo 50%, sensivelmente. E, portanto, nem sequer sabemos quanto é que vamos ter que... Ainda é menos, ainda é menos, 33%. Neste cenário, de facto, a incerteza é enorme. Eu não vou estar aqui, peço desculpas, num processo em que ainda está a começar negociações, dizer... enfim, posso dizer quais são as nossas prioridades, mas eu vou guardar o processo negocial, posso assegurar-lhe que tentaremos chegar ao melhor resultado possível para Portugal, isso eu posso dizer-lhe, mas acho que dar a estratégia toda negocial aqui talvez não seja muito, muito apropriado, dado que a negociação vai começar agora. Depois, por fim, o Sr. Deputado Rui Tavares fez uma sugestão muito interessante sobre... a valorização das áreas de informação, com certeza transmitirei também ao Sr. Ministro da Economia que, enfim, parece interessante. Eu, com isto, penso que respondi a todas as questões, Sra. Presidente, mas, enfim, obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Então, chegamos assim ao fim desta audição. Agradeço mais uma vez a presença da Sra. Secretária de Estado, desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções, porque se for bem sucedida, designadamente nas negociações europeias, isso reverterá a favor de Portugal e todos nós queremos, como é óbvio, o melhor para o nosso país. Portanto, vamos aguardar também o que vai acontecer na reunião de ministros dos negócios estrangeiros em relação a várias questões que aqui foram suscitadas, obviamente que são motivo de preocupação. Amanhã também temos o debate em plenário sobre questões que aqui foram referidas e que, enfim, têm a ver com a presidência, com as prioridades da presidência dinamarquesa, mas tudo isto está ligado, como dizia o velho chefe índio, tudo tem a ver com tudo. Portanto, nós também amanhã teremos a oportunidade para voltar a estes temas. De resto, terminamos aqui então a nossa audição, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada, um bom almoço para todos. Muito obrigada, Sra.